Então, muito obrigado pelo convite, né? Foi uma escala onde a gente está participando aqui, mas de qualquer forma eu agradeço vocês por estarem aqui para nos ouvir e como a Nésia bem colocou, isso aqui é um encontro, né? Um encontro de amigos para que nós possamos participar conhecimentos e, mais do que conhecimentos, sentimentos, não é? Que é o objetivo final, é o resultado de tudo aquilo que nós chamamos do encontro, que é para que nós possamos burilar os nossos sentimentos. Esse tema é o temor da morte, ou o medo da morte. Nós podemos classificá-los em 3 níveis. Nós podemos falar em receio da morte, não é? O medo, que seria sinônimo de temor, e também o pavor, não é? Então nós podemos classificá-los em receio, que seria um menor grau, no medo e no pavor. Se nós remontarmos no tempo, no passado, quando nós éramos ainda habitantes do mundo primitivo, que a Terra passou por esse mundo, o nosso conceito de Deus praticamente não existia, porque nós tínhamos o sol como Deus, o trovão, não é? Todos esses elementos da natureza. E depois vieram até animais, como se fossem deuses também, não é isso? Os gregos inventaram outros deuses. Já na época de Jesus ainda persistia essa ideia de Deus, que era esses elementos todos, cada um era o Deus do amor, Deus, né, do trovão, e todos esses deuses, eles tinham tudo de bom, né, e tudo de mal ao mesmo tempo. Quando Jesus veio nos colocar o quê? Veio colocar o amor, mas ainda perdurava junto aos hebreus aquele Deus castigador. Embora eles acreditassem em um só Deus, mas eles viam como um Deus assim, que era bom e castigador ao mesmo tempo. Não que fosse mal, mas castigador. Desta forma, quando Jesus veio trazendo a ideia do amor, e que Deus era amor, não é? Porque o Pai era todo bondade, as pessoas ficaram um tanto quanto sem entender, não é? Como é que seria então esse Deus. Mas daí que começou nós termos uma ideia melhor de Deus. E mesmo depois ainda, com a questão da vinda de Jesus, houve um fato interessante, que foi a partir do ano de 1550, 500 e pouco, a vinda de Lutero. E Lutero, ele veio para verificar uma coisa, uma missão, que era tirar o Evangelho de Jesus, que estava enclausurado, não é? A Bíblia estava enclausurada no Vaticano, melhor dizendo, não era no Vaticano, era numa universidade que existia, onde ele foi estudar. Quando ele se deparou com o Evangelho de Jesus e entendeu o que era o Evangelho e que os religiosos, que eram os católicos, faziam, ele se rebelou contra a igreja, porque a igreja estava fazendo completamente o contrário. E daí veio Gutenberg, né, que inventou a prensa, aquela história toda que vocês conhecem. Mas, de lá para cá, que nós tivemos conhecimento da Bíblia. É isso que eu queria chegar para vocês. Nós estamos no ano de 2011, então foi a partir de 1500 e alguma coisa, que aconteceu também o descobrimento do Brasil, não é isso? Que nós tivemos acesso, meio que a ter restrito, porque naquela época também não tinha esse dinheiro para comprar essa Bíblia, não é? Há até poucos anos atrás, o padre, ele fazia a missa, ele ministrava a missa de costas para o público e lia em latim. Eu não sou tão velho assim, não é?
mas eu, como coroinha, eu ficava ali balançando aquele incenso e o padre ficava de costas para o público e falava em latim. E eu não entendia nada, e acredito que ninguém entendia. Então vocês vejam que nós não tínhamos acesso há pouco tempo do novo Evangelho. Então, o que era nos passado? Era nos passado aquilo que eles entendiam. Aquele que sabia ler, aquele que sabia ter o contato direto com a Bíblia. E daí veio ainda a mesma condição de colocar o medo nas criaturas. Assim como Moisés colocava o medo para que ele pudesse ali segurar as 7 tribos, não é? Que ele colocava um Deus castigador, a igreja também nos colocou isso. E quando eu falo igreja, meus queridos amigos e amigas, eu estou dizendo de nós, porque nós também participamos dessa igreja. Como acreditando na reencarnação, talvez fôssemos aí um padre ou uma freira que também estávamos ali colocando aqueles mesmos conceitos. Então, quando veio então a Bíblia para nós, veio de uma forma para nós estudarmos. Então, o contato que nós estamos tendo com a Bíblia é de pouco tempo, é de muito pouco tempo. E depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo ainda, para reafirmar o cristianismo redivivo. Mas, como foi que a igreja colocou esse medo nas pessoas? Através da criação do céu, purgatório e inferno. Talvez para querer explicar de uma forma simples essa questão para onde iríamos, não é? Mas isso impôs o medo. Daí hoje nós percebermos que quando nós vimos, por exemplo, uma pessoa já de idade, que na maioria são tristes, nós passamos a pensar, por que essa pessoa está triste? E aí, sabendo disso, nós temos o direito e o dever de conversar com essas pessoas. Porque todos nós temos medo. Todos nós temos medo. Uns mais, outros menos. Então, o medo da morte é um dos medos que está caracterizado nessa colocação. Por quê? Porque a morte significa o encontro com Deus, não é isso? É o que se supõe. Exatamente. Só de supor já perdeu. Já viu o medo. E aí? Será que eu fiz corretamente o que eu tinha que fazer aqui, né? Isso. Para chegar de lá? Esse é o problema, né? É que nós começamos a nos questionar. Porque a própria consciência acusa, né? Isso. Não imagina, você tem certeza, pode ter certeza. Na palestra do amigo Bacelli, que está já a partir de ontem no blog, e foi para mim uma das melhores palestras que ele fez até hoje. E ele foi enfático em dizer o seguinte, que quando ele ainda a caminho com Chico Xavier, ele perguntou, o Chico falou para ele, meu filho, o grande problema é que os espíritas estão morrendo mal. Mas por que estão morrendo mal? Porque conhecem, só que acham que ao desencarnarem vão ter algumas benesses por conhecerem. E é totalmente pelo contrário, você disse muito bem. Pelo contrário. Jesus não disse que aquele muito foi dado, muito será cobrado? Então, ele tinha que fazer mais do que aquele que desconhece. É como você comparar uma pessoa, por exemplo, um médico que fuma e desencarna, né, com efizema pulmonar, não é isso? E um outro que está lá no mato, que mal sabe ler ou nem saiba ler, não é? Que está ali pitando o seu cigarro para espantar os mosquitos, não é? Qual dos dois que vai ter realmente a misericórdia divina? Não é? Então, é uma comparação exatamente isso, do quanto nós sabemos, o pouco que sabemos, porque Emmanuel diz que uma semana de evangelho já é suficiente, e é mesmo, porque uma semana de evangelho já nos acorda para muita coisa. Então a questão do medo, ela advém
de nós estarmos recebendo informações de que Deus era castigador, era mau, né, de certa forma, que nos castigava. Mas com o advento do Espiritismo, não é? Nós sabemos que, primeiro, Deus é amor. Porque se você estudar realmente a Bíblia, Jesus disse nessas letras, nessas palavras, não é? Se vós, que sois imperfeito, um filho seu pedindo um pão, você não é capaz de dar uma cobra ou uma pedra. Agora, quanto mais o seu Pai que está no céu. Olha a comparação. Então ele colocou o quê? A criatura aqui em evolução, com virtudes e defeitos, não é? Que já não castiga o filho de forma banal, não é? E colocou Deus na outra ponta, que é o Criador dessa criatura. Então, nós temos que começar a verificar realmente, a estudar, ampliar nossos horizontes a respeito de Deus. Porque quando a gente começa a ampliar, nós começamos a ver que tudo aquilo que nos foi ensinado ou que nós ensinamos, não é? De certa forma, né, estávamos utilizando o medo para que as pessoas obedecessem. E aí... Do fogo do inferno, fala. Eu esqueci agora, está na parte que fala assim, do fogo, e levai as almas mais necessitadas para o céu, as mais necessitadas. É. Mas tem uma parte lá que fala do fogo do inferno. Realmente é esse o medo que foi colocado. Agora, é interessante que, de uma forma geral, nós temos aqui na Terra em torno de 50 a 70 encarnações, os espíritos que estão por aqui. É claro que tem espíritos com 10, com 20 encarnações também, não é? Podemos, assim, a grosso modo, dizer que isso aqui é uma feijoada, né? Tem de tudo. Por que tem de tudo? Isso é muito bom, porque nós estamos o quê? Aprendendo uns com os outros. Por quê? Agora o mundo está passando por uma nova fase e agora nós vamos passar para a terceira categoria. E como se passa para a terceira categoria? Retirando aqueles espíritos que não têm condições de ficar nessa sala de aula que se chama Terra. Eles vão então ser levados para um mundo primitivo, para que lá eles possam ajudar a progredir aquele mundo. E eles vão ter aquela sensação de que existe alguma coisa melhor. Como nós temos. Como nós temos. Como estiveram os capelinos que também vieram para a Terra, como o Dr. Bezerra e tantos outros que já se foram, não é? Então a questão do medo é uma coisa muito interessante para que nós possamos analisar. O medo é muito bom em muitos sentidos. Por quê? Porque através do medo, se você for fazer uma determinada coisa, você vai refletir. Peraí, vamos ver quais são as implicâncias que essa minha atitude vai levar. Não é? Se eu fizer assim, eu vou ter que responder da mesma forma, não é isso? As consequências virão. Então, as boas e as ruins. Porque Newton colocou que se você der um murro na parede, a parede te dá um murro. É a lei de causa e efeito. Ou seja, você produziu uma causa e veio um efeito. E a lei de causa e efeito se aplica nas leis divinas. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar feijão, não colhe arroz. Se você plantar o bem, você colhe o bem. E, infelizmente, ainda por ignorância, plantamos muito mal. E, inevitavelmente, teremos que colher esse mal, que ainda é oriundo de nossa ignorância, não é isso?
Então, esse medo, nós temos que realmente analisá-lo. Quando você tiver medo de determinada coisa, seja da morte ou de qualquer outra coisa, você analisa. Por que você ainda sente medo? Porque esse medo, ele ainda está incrustado em você devido às suas últimas encarnações. São suas últimas encarnações, talvez as 4, 5 últimas, que você está tendo ainda esse estímulo. Por quê? É simples. Não é preciso fazer nenhuma regressão para sabermos quem somos. É preciso. Se você fizer uma regressão aí, você vai entrar em parafuso. Por quê? Você vai descobrir que você foi um assassino. E aí, como é que você vai trabalhar com isso? Está preparada? E foi. Fomos, melhor dizendo. Porque a nossa evolução, ela está um pouco melhor agora. Eu não quero nem saber o que eu fiz ontem. Ontem é forma de dizer, né? Eu tenho que saber dessa encarnação para que eu possa dar continuidade e refazer aquilo que eu errei. Isso é que eu tenho que fazer, não é? Agora, o passado, se Deus nos concedeu a graça de não lembrar mais, por que eu vou mexer nesse vespeiro, não é? Mas então, o que acontece hoje com cada um de nós é devido a esse medo que está em nós, que nós estudamos ou que nos foi colocado. E o medo da morte é uma coisa que temos que trabalhar. E vós, que já tem conhecimento, quando estiveres junto a um velório, não deixe de falar sobre a morte. Não deixe. Não é fazer propaganda de espiritismo, porque espiritismo não precisa de propaganda, não precisa de adeptos. Não queira converter ninguém, porque ele é o consolador. Ele é a única doutrina que neste momento realmente pode consolar. Então, vocês peçam a permissão dos parentes e perguntem se quer que faça uma oração. E a oração constitui, antes de se fazer a oração propriamente dita, ou ainda mesmo podemos dizer que faz parte da própria oração, a explicação da morte. Que ela não existe. Que ela não existe e, portanto, não se deve ter medo dela. E quando vocês estão ali falando, vocês estão falando não somente para os encarnados, mas também para os desencarnados. Porque ali estão desencarnados que muitas vezes não sabem que morreram, que ficaram ali de velórios anteriores, estão ali, não é? Ainda procurando saber o que aconteceu. A espiritualidade sempre está presente, tentando mostrar para essas criaturas que elas devem ir para um outro plano. Mas muitas estão tão fechadas que estão esperando talvez um local que ela seja abrigada, que ela possa esperar então o dia do juízo final. Aí é difícil. Ela pode estar com aquela cristalização do juízo final, que hoje é muito ainda colocada por algumas igrejas, e isso acaba a pessoa cristalizando, porque não é nada disto. O mundo espiritual não é nada disso, não é? Ele está ali de uma forma clara que simplesmente você perdeu o seu corpo e não encerrou uma viagem. Porque se coloca que à espera desse juízo final, acabou-se tudo. Ou seja, você não tem mais reencarnação, não tem nada. Então vejam, de uma hora para outra, a pessoa se deparar com isto é difícil demais. Razão pela qual eu comentei com vocês que eu acho os velhos que eu digo, pessoas que estão assim, 70, 80 anos, muito tristes. E aí cabe a nós chegarmos até a ela e conversarmos sobre Deus,
sobre Jesus e explicar que se Deus é Pai, se Jesus veio e disse isso, não pode ter somente uma vida? Pode. Pode uma pessoa nascer na pobreza extrema e outra nascer na riqueza extrema financeiramente? Que pai é esse? Isso não é pai? E um que nasce com defeito, o outro não nasce? E o outro que nasce em tenra idade e o outro vai até 110 anos? Como explicar isto? Se não for pela sabedoria divina, que a todos dá condições para evoluir sempre. Não é assim? Então vocês têm condições para, nesses momentos, seja de velório, seja antes do velório, podemos assim dizer, já ajudar essas criaturas que estão perdidas. Essas pessoas idosas estão perdidas. Por quê? Elas pensam assim, acredito eu já não tenho mais forças. O meu amigo fulano já se foi. O meu tio já foi. O meu irmão já foi. Ele só pensa nisto, é ou não é? Ele está esperando a morte. Com raras exceções, a maioria dos idosos estão esperando a morte. Então cabe a nós levarmos esta mensagem do cristianismo redivivo. Não é catequizá-lo, querer colocar na cabeça dele, não é? A questão do espiritismo, porque ela que está certa, a Igreja Católica está errada. Ninguém está errado. Cada um de nós estamos no lugar certo, diante daquilo que nós precisamos. Como acreditamos que temos criaturas de 10 encarnações a 70 encarnações aqui na Terra, aquele que tem 70 encarnações, com certeza tem que saber muito mais, tem que estar mais na frente. Isto é obrigação, não é evolução. Daí você não poder se comparar com o outro. Como que eu vou me comparar com a Nésia? Eu não sei quantas encarnações ela teve. O que poderia medir a evolução? Então, somos incomparáveis, até porque Deus nos criou puros e ignorantes, sem nenhuma cópia. Então, não temos que nos comparar com ninguém. Mas devemos levar o Evangelho de Jesus com poucas palavras. Não precisa falar 40 minutos como aqui estou falando. Não. É com 5 minutos. Bom dia, querida. Está tudo bem? Com 5 minutos você consegue colocar para que a pessoa reflita sobre as suas palavras. 5 minutos. E aí você vai deixar ali a semente. Plantar a semente para que ela possa refletir. E você convida ela a pegar a Bíblia para certificar de que está escrito aquilo que você disse. E ela vai certificar de que está ali mesmo. Que Jesus falou aquilo. Só que ninguém chegou para ela e disse que aquilo era esta interpretação. Pelo contrário, ou deixou de falar aquilo, ou então falou outra coisa. E talvez tenha sido você mesmo em outras encarnações que ensinou errado. E agora tem que ensinar o certo. A lei do amor, a lei do carinho. Então, o medo é um trabalho que nós temos que fazer, não só nessa encarnação, como encarnações futuras, para que nós possamos retirar esta ignorância que nos foi colocada, que nós aprendemos, que nós colocamos em vidas passadas. Desmistificar tudo aquilo que nós aprendemos. Aquele medo de passar debaixo da escada, do gato preto, que ainda temos, não é? Ontem, uma pessoa me abordou e, como eu fui assinar um papel, desculpe, ela
Eu perguntei a data, ela pegou e me disse que era 11/11/11. E aí ela disse que algumas pessoas estavam achando que o mundo ia acabar. Eu falei, o mundo pode até acabar, mas não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Exatamente. Então, não será em 2012, né? Obrigado. Não será em 2012, né? E 2019 é uma esperança maior, que também não vai acabar. E aí, ela, com um pensamento um tanto pessimista, eu disse para ela que nós estamos passando por uma transformação, não é? Mas por quem gosta então de números, ao invés de fazer uma previsão negativista, façamos o contrário. É 11/11/11. Muito bem. Somando dá o quê? A idade de Cristo. Que beleza, hein? Então é o ano de Cristo? É ou não é? Está vendo? Então, dependendo do que você quer, você constrói. Não é? Então, ao invés de pensar em mundo que está acabando, o mundo está começando. Não é? Nós estamos transformando num novo mundo, nós, espíritos, estamos tendo uma nova consciência, e o mundo não está acabando coisa nenhuma. Não é? Agora, isto também, aliás, a própria ciência agora já começou a dizer que os maias se enganaram, não é? A própria ciência. Realmente eles tinham lá uns números, o calendário deles era um pouco diferente do nosso, não é? É a razão pela qual veio o livro 2012. Mas então, vejam bem, hoje a nossa sociedade, além de estar em suas mentes incrustadas com todo esse arsenal negativista de medo, ainda vem agora o medo que o mundo vai acabar, né? Então nós temos que ajudar, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte para que nós possamos criar em torno de nós, com aquelas pessoas que convivem conosco, um clima melhor. Que tenhamos sempre uma palavra de otimismo, de perseverança, de amizade, de otimismo, de paciência, de tolerância. Que nós possamos fazer isso em todos os momentos, seja no nosso trabalho, seja em nossa casa, com nossos amigos. Muitas vezes a gente fica constrangido de falar em Jesus em locais que não são muito assim familiares. Mas lembremos que Jesus disse que aquele que tiver vergonha dele não merecerá o seu evangelho. Então, nós temos que abertamente falar em Jesus. Abertamente. Até porque a sociedade acredita que espírita não é cristão. Somente os católicos são cristãos. Ou os evangélicos, né? Então, talvez porque não se fala em Jesus. Agora, se vocês pegarem a fala de Chico Xavier, ele sempre falava em Jesus. Por isso que, em todas as nossas colocações, em primeiro lugar, Jesus. Para mostrar que somos cristãos. Isso não é propaganda, é uma forma que nós temos de mostrar que somos cristãos, que seguimos o Evangelho e estamos na linha. Porque isto, se você estiver diante de uma pessoa que não é espírita, ela vai ser, de certa forma, bloqueada para contestar você em alguma coisa. Porque as pessoas sempre procuram, nós sempre procuramos aquilo que temos de antagônico no outro e não o que temos de similar. Não é assim? Então, se você começa a falar em religião,
logo a pessoa quer saber se você é da religião dela ou não. Não é assim? Então fala em Jesus. E se ela se perguntar, você fala, que bom, que ela se manifestar também, né, cristã, você fala, que bom, nós temos alguma coisa em comum, olha, que bom. E você, de certa forma, bloqueia ela naquele sentido de procurar em você algo antagônico. A responsabilidade de vocês de ter essa sintonia com Deus, não é? Para que nós possamos ensiná-los. Porque aqui na Terra, nós estamos todos para uns ensinar, e para outros, porque tem gente na nossa frente, tem gente atrás. Nós temos que ensinar quem vem atrás para aprender com quem está na nossa frente. Esse é o sentido da vida, não é? É o sentido que foi colocado Pestalozzi, né? Pestalozzi ensinou dessa forma, né? Ele colocava os alunos que estavam na frente ensinando os que estavam atrás, né? Então assim foi a forma com que ele ensinou os alunos. E a mostrar que estavam todos ali aprendendo de uma certa forma. Então é isso que eu convido vocês para refletir, não é? Para serem os trabalhadores da última hora, para poder ajudar no seu ciclo familiar, no seu ciclo profissional, essa ideia de que nós temos que tirar o medo da morte de uma forma bem cristã, não é não acreditar nela, mas sim mostrar que, olha, eu fiz a minha parte, primeiro. Segundo, se eu errei devido à minha ignorância, eu ignorava, e sendo Deus um Pai justo, eu vou ter novas oportunidades, seja aqui, seja no outro planeta, ensinando os macacos lá. Forma de expressão, desculpe, tá certo? Mas é isso mesmo. Macaco não no sentido literal da palavra, né? Mas no sentido de ensinar criaturas que estão mais no princípio da sua evolução do que eu. Então, se não me for delegado a ficar nesse planeta, eu vou ter que estar lá. Eu vou ter que ir feliz. Não posso ir triste também, não. Não é assim? Eu tenho que ir feliz. Por quê? Só de saber que a vida é uma só e eterna, nós temos um motivo para ser feliz. Que a vida não acaba. Muito obrigado. E estou aberto a perguntas ainda, se caso vocês tenham.